Olá, tudo bem? Sou Gustavo Ebert. Sexta-feira chegou novamente e sexta-feira é dia de um café com Gustavo. No episódio de hoje nós iremos falar sobre Machado de Assis. Mas Gustavo, liderança e um escritor? Geralmente o escritor ele não está mais voltado para uma parte acadêmica, algo mais solitário, uma produção que é bem individual. Bom, essa dica foi da Raquel. Raquel, obrigado pelo tema, pela sugestão desse tema. E eu encontrei um artigo que me mostrou que sim, Machado de Assis foi um líder. A liderança de Machado de Assis é um artigo que está na ABL, Academia Brasileira de Letras, que foi escrito pelo Josué Montelo. Então, qual que é a ideia hoje? Eu já li o artigo, separei algumas partes dele e vou compartilhar um pouco da liderança do Machado com vocês. Primeiro trecho. Sem a figura de Machado de Assis, a ideia não teria concretizado. Que ideia é essa? A fundação da Academia Brasileira de Letras. Vejam que característica importante que todo líder tem que ter. Você tem que não apenas ter uma ideia, mas fazer com que essa ideia se torne algo concreto. Que essa ideia não fique só na sua cabeça, mas que ela se torne realidade no mundo. Machado de Assis era um líder que fazia com que as ideias acontecessem. Machado de Assis também ele tinha uma influência dentro do mundo literário. Ele conseguia não dar ordens, mas sugerir algo. Ele não precisava determinar algo. Aquele grupo de pessoas, de uma forma natural, o viam como um líder. Outro trecho que eu gostaria de dividir com vocês. Machado de Assis não faltava em nenhum dos jantares. Se você quer ser líder, você tem que estar presente. O líder, ele caminha junto. Ele aponta uma direção, mas ele aponta uma direção estando ao lado daquele que é liderado. E é dessa forma que você não precisa impor, pois ao lado da pessoa você caminha junto com ela, mostrando o caminho, mostrando o destino. Ele era um homem de vontade firme, capaz de dar a uma assembleia de bons amigos como seu chefe o sopro da vida perene. Vejam que outra coisa importante que o líder tem que ter. Ele tem que saber para onde ele quer ir. Como é que você quer liderar alguém, guiar alguém sem você saber para onde você quer ir? Onde aquelas pessoas também que estão sendo lideradas por você querem chegar? Machado constituía naturalmente o centro da reunião. Esse trecho me lembra algo muito interessante. Às vezes nós temos em nossa cabeça uma visão de líder, que o líder tem determinadas características. Mas muitas vezes, quando chegamos numa empresa pela primeira vez, é fácil ver o líder. Você vê que os seus liderados, ou as pessoas que o têm como líder, estão ao seu redor. É uma liderança que ela não é impositiva. Ela é uma liderança que acontece naturalmente. Machado de Assis, desde cedo, ele era inclinado à concórdia e ao bom convívio. Ele gostava de cultivar a cordialidade entre companheiros, buscando a concordância geral, nada de ofender ou melindrar. Que eu vou tomar a liberdade que, lendo esse artigo, me lembrei de um trecho da Bíblia que está na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Se você é líder, você tem que tomar muito cuidado com a sua língua. Você tem que tomar muito cuidado para não falar mal dos outros. Você tem que tomar muito cuidado para não mentir. Você tem que controlar e dominar a sua língua. Você tem que ter domínio próprio. Machado de Assis prezava o convívio humano. Ele gostava da companhia dos seus colegas de academia. Se você é líder, você tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, não tem como você ser um líder. E como Machado de Assis prezava o convívio humano, ele pôde liderar e ser o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.
Machado de Assis, ele tinha uma autoridade que era aceita e reconhecida não apenas por aqueles escritores da sua geração. Machado de Assis, ele era considerado líder pelas pessoas mais velhas quanto mais novas. Você pegar a história da Academia Brasileira de Letras, o mais velho tinha 80 anos e o mais novo, ele era quase tinha a metade da idade de Machado de Assis. Então Machado ele estava ali no meio. Mas tanto os mais velhos quanto os mais novos o reconheciam como um grande escritor, como alguém gabaritado para liderar e ser o primeiro presidente do que viria a ser a Academia Brasileira de Letras. Lendo o artigo, uma outra característica que me chamou muito a atenção na vida do Machado de Assis, além da presença, era o lutar pelo grupo. Então ele lutou para que aquela ideia da ABL fosse algo que aconteceria, algo concreto. Então ele ia atrás de deputados, de senadores, ele foi atrás de uma verba para que aquela lei que foi aprovada para a ABL de um espaço fosse concretizada. Ele acompanhou esse processo, ele era alguém que acompanhava o processo. E novamente, ele não era alguém que impunha, ele sugeria, ele insinuava, ele concordava e ele buscava falar o menos possível, porque ele sabia da importância de ouvir. E uma coisa que também me chama a atenção era o olhar atento de Machado de Assis. Quando eles foram para um outro espaço, antes deles terem espaço definitivo, ele começou a perceber que as reuniões não estavam tendo tanta aderência, seja pelo horário, pelo local. E o que ele fazia? Para manter aquele sonho vivo, ele estava atento aos detalhes e começou a mudar o horário das reuniões. Reuniões essas, como eu disse, que ele sempre estava presente. Espero que você tenha aprendido um pouco de liderança com Machado de Assis, assim como eu aprendi. E espero você na próxima sexta, onde, se Deus quiser, teremos mais um Café com Gustavo.